Paz do Senhor, bom dia. Vai tudo bem com você? Comigo vai tudo bem. Eu quero deixar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração agora pela manhã, uma palavra muito conhecida, mas que eu creio que Deus vai falar muito ao coração de quem vê e ouvir esse vídeo. Fica lá em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao 19. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção na sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Muito forte essa passagem aqui de Ana. Eu quero destacar aqui o que Deus falou comigo. Aqui quando fala que Ana tinha uma competidora, que era Penina, e que ela tinha prazer de irritar Ana, dizendo que ela não tinha filhos, que Deus cerrou a madre dela. E isso entristecia muito Ana. E ela se deixava, né, ser tomada por aquele sentimento de tristeza. Ela deixava a Penina irritar, atingir, ferir ela de uma tal forma que ela não conseguia nem comer nem beber. E o seu coração estava o quê? Angustiado. Ela não conseguia olhar, né, para o alvo que era Deus, né, orar e pedir ao Senhor para que ele viesse abrir a madre dela.
Não, ela não conseguia. Por quê? Porque Penina tinha o dom de irritar. Assim é o diabo. O diabo, inimigo das nossas almas, ele sabe. Ele sabe aonde é nosso ponto fraco. Ele sabe aonde ele pode ir, tocar na ferida. Ele sabe. Ele sabe aonde vai nos entristecer. Quem ele pode usar para nos entristecer. O que ele pode fazer para nos entristecer. Mas cabe a nós, servos de Deus, colocar o Senhor na frente de tudo e saber que Ele é Deus, que Ele faz. Se Ele quiser, Ele dá. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não dá e Ele não faz. Mas o tempo é dEle, a obra quem faz é Ele, a promessa é dEle. E o processo nós temos que suportar. E a Ana não estava suportando esse processo. Ela estava amargurada, ela estava triste, ela estava depressiva, ela não conseguia comer, ela não conseguia se alegrar no Senhor, porque aquele desejo de ela ser mãe era tão grande, né? E as irritações que a Penina fazia para ela era tão grande que cegava ela. Ela não conseguia, né, espiritualmente ser forte em Deus, não na sua carne, mas em Deus, para poder suportar as afrontas de Penina. E ali ela foi ficando amargurada até que, deixa eu voltar lá, tanto que quando Eucana sacrificava, ofertava ali para o Senhor, ele também dava uma parte excelente, né, em prol da vida da Ana, mesmo ela não tendo filho. Por quê? Porque ele amava a Ana de uma forma diferente, mesmo ela não tendo filhos. Tanto que, lá no versículo 8, ele perguntava, né, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele fez 4 perguntas para Ana. Por que chora? Por que não come? Por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos? Porque ele era um bom marido, ele amava a Ana. Só que a Ana, por ela ter uma competidora, por ela ser 24 horas irritada, né? Irritava ela 24 horas, a Penina, e todo ano, quando Eucana ia dar o sacrifício ao Senhor pela vida da Eucana, da Ana, dos filhos de Penina, perdão, ele ofertava para a Penina, para a Ana e para os filhos de Penina, também eram filhos dele. A Penina fazia questão de dizer que a Ana não tinha filhos. Ela zombava, tripudiava daquela situação de Ana. E aquilo ali estava consumindo de tal forma que ela não conseguia mais comer, ela não conseguia ter alegria no coração dela. Isso angustiava ela. Até que um dia, quando Eucana perguntou isso para ela, perguntou essas 4 perguntas para ela, ela foi ao templo do Senhor, se ajoelhou, chorou abundantemente. E ela não conseguia nem falar de tanta amargura que tinha no coração daquela mulher. Ela só conseguia mexer os lábios e ali em espírito ela falava com o Senhor. Ela fez um voto com o Senhor. E é muito importante quando a gente fizer um voto a Deus, nós necessitamos cumprir esse voto, como está lá em Eclesiastes, né? Senão será voto de tolo você fazer um voto com o Senhor e não cumprir. É voto de tolo. A Ana aqui, ela entregou o seu filho para Deus todos os dias da vida dele, se ele desse um filho para ela. Então ela prometeu, se o Senhor lembrares de mim, me dê um filho varão, eu vou te dar ele por toda a vida dele. Ele vai servir a Deus por toda a vida dele. E assim, o Senhor fez. E aqui ainda Eli, acho que ela estivesse embriagada, bêbada de vinho, bebidas, né, alcoólica, né? Por quê? Porque ela estava tão amargurada, que ela não conseguia falar. Mas não era porque ela estava bêbada, aquele rosto, aquele semblante triste, amargurado, né, deprimido, mas não era porque ela estava bêbada, era porque ela estava muito, muito amargurada, muito triste, porque ela queria muito ter um filho, ela queria muito dar um filho para Eucana, mas ela não conseguia porque o Senhor tinha cerrado a mão dela. Só que também ela esqueceu que o Deus que ela servia,
o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Ela deixou a afronta de Penina, ela deixou as irritações de Penina serem mais fortes, né, vencer do que a fé dela em Deus. Quando ela orou ao Senhor de todo o seu coração, ela se prostrou, ela se humilhou e ela fez aquele voto, né? Esse voto fez toda a diferença. Fez um voto com o Senhor, que ela derramou as suas lágrimas e o Senhor colheu cada uma delas. Ele colheu, ele ali ouviu o clamor de Ana. Ele atendeu o clamor de Ana. E Ana teve o seu filho varão, Samuel. E ela entregou Samuel para o Senhor, para que ele fosse servo do Senhor, para que ele fosse servir a Deus em todo o tempo, em toda a sua vida. E assim Deus fez, Deus faz. Eu não sei qual é a sua dificuldade no dia de hoje, eu não sei o que você está passando, quais são as afrontas que você tem vivido, eu não sei. Eu sei o que eu tenho passado, eu sei o que eu tenho pedido ao Senhor, e eu creio que Deus faz, eu creio que Deus vai fazer. E eu não deixo nada nem ninguém ser maior do que o meu Deus. A afronta que você passa, que eu passo, não pode ser maior do que o Deus, o nosso Deus, o Senhor dos Senhores, o general de guerra. É Ele que luta por mim, que luta por você. Então não deixe uma penina nos dias de hoje, uma penina afrontar você. Não deixe ninguém te irritar. Não deixe ninguém dizer que você não pode, que você não faz, que você não é. Que se foi Deus que te chamou, se foi Deus que escolheu, se foi Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir sim. Se Ele te prometeu, Deus, não foi o homem. Se Deus te prometeu, você espere no Senhor. Espere, descansa, que Ele vai te entregar, que Ele vai abençoar, que Ele vai fazer, mas é no tempo dEle, é do jeito dEle, é da forma dEle, não é como você quer, não é como eu quero, não é como te disseram, não é como te prometeram, não. É como Deus quer, é quando Deus quiser e é da forma que Ele quiser fazer. Assim como Deus fez. A Ana ficou por anos ali recebendo as afrontas de Penina. Mas quando ela resolveu ouvir a voz de Deus, ir ao templo do Senhor, se prostrar, se humilhar, colocar a cara no pó e clamar ao Senhor, chorar. Ela chorou aqui abundantemente, ao ponto de acharem que ela estava embriagada. Mas não, ela estava amargurada, atribulada, de tanto sentimento ruim, de tanta angústia, de tanta tristeza. Mas aí ela quebrantou-se diante do Senhor. Ela botou para fora tudo que ela estava sentindo de triste, de ruim. E voltou ao Senhor. E esse voto fez toda a diferença. Depois ela teve mais filhos. 3 meninos e 2 meninas. E assim Deus faz. Ele fez na vida da Ana, Ele faz na minha vida, Ele faz na vida da sua vida. Basta crer no Senhor. Não dê ouvidos a peninas, não dê ouvidos a peninas, não dê. Dê ouvidos ao Senhor, naquilo que Ele quer falar com você nesta manhã. Então, eu te falo nesta hora, se você está com o coração amargurado, angustiado, se você está depressiva, eu te falo nessa manhã, levanta essa cabeça. Olhe para o alvo que é Jesus. Eleva os teus olhos para o monte, de onde vem o socorro. O teu socorro e o meu socorro vem do Senhor. Ele é o nosso socorro. É Ele que faz. Amém? Deus abençoe sua vida, seu dia de hoje, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério. Deus abençoe grandemente, abundantemente. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.